tudo bem com vocês? Eu demorei um pouquinho, né? Mas chegamos até aqui. Hoje é um assunto bem sensível. E todo mundo fala comigo assim: ai, Amarildo, eu amo escutar seu podcast, você deixa os convidados falarem, né? Só que hoje eu vou ter que me envolver mais, porque o assunto também tem a ver comigo. Esse assunto é bem sensível, exige empatia, mas aqui é um ambiente acolhedor. O Project Cast é de Deus, é um ambiente acolhedor. Então você se sinta seguro. O que vai ser falado aqui, ninguém quer lhe ofender, a gente quer ajudar. Então vamos falar de maneira carinhosa. São pessoas assim entendidas do assunto. Hoje é sobre saúde mental e saúde física. Será que Deus se importa com o que eu me alimento? Será que Deus se importa com as nossas emoções? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Em 2021, eu tive algumas perdas, né? Devido à Covid, meu irmão faleceu. Juntamente com isso, o meu pai, ele tinha fibrose pulmonar e eu também tenho uma mãe acamada. Tudo ali acontecendo. E o que que aconteceu? Eu perdi meu irmão. Logo em seguida, eu tinha que cuidar do meu pai e ele faleceu também. E as pessoas diziam assim: seja forte, Amarilda, seja forte. Tudo que eu estou falando aqui, eu só fui descobrir no ano passado que eu estava com um grave problema emocional. E aí eu me alimentava para anestesiar a minha dor. Então, justamente, juntamente aqui com o doutor Eduardo, psicólogo, com a doutora Maísa, vamos conversar com esses assuntos e eu vou falando um pouquinho da minha história. Tudo bem, doutor Eduardo? Pode Tudo se ótimo. apresentar ao público. Bom, eu sou psicólogo com especialização em criança e adolescente e é um prazer estar aqui nesse podcast tão promovedor de saúde mental para as pessoas, de saúde física. Então, obrigado pelo convite. Espero a gente poder fazer boas reflexões aqui. Tá bom, obrigada. Doutora Maísa? Eu sou Maísa, sou nutricionista funcional e também estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Espero que seja bastante produtiva a nossa conversa. Então, o que que acontecia? Quando é tudo assim inconsciente. Eu estou falando agora bem claro porque eu comecei a entender. Então, o que que acontecia? Quando eu sentia dor, sentia emoção, eu comia alimentos muito doces. Eu consumia doce. E com isso a balança foi subindo, foi subindo, foi subindo. E eu cheguei aos 80 quilos. Mas tudo sem perceber. Eu não percebi. Além da parte estética, que pouco assim me importava, foi a parte do sangue, assim, dos meus hormônios, confusão mental que eu tinha, mas tudo eu não sabia. Minhas taxas, glicose, eu estava entrando na diabetes, né? Então, eu quero saber, assim, como o açúcar, ele influencia, doutor, na nossa parte mental? O açúcar ele é um grande compensador de angústias, porque o açúcar ele tem o poder, né? A doutora Maísa conhece muito bem sobre esse assunto de alavancar a nossa dopamina a níveis muito altos e muito rápido. Então, ele é um forte compensador quando nós estamos em uma situação que a causa é uma angústia ou um desconforto que a gente quer trazer o alívio. A recompensa, de alguma maneira, para o nosso corpo, dar um alívio e compensar o nosso, muitas vezes, emocional. Então, o açúcar ele é poderoso porque ele eleva a dopamina, então ele traz uma sensação de prazer poderosa e muito rápida. Então, o doce são os preferidos das nossas angústias. E aí eu senti a minha dor anestesiada, né? Eu cheguei a beber uma lata de leite moça, assim, inteirinha, leite Uhum. condensado. E aí me sentia muito bem, mas quando passava o efeito, aí ficava na. E quais são os prejuízos, doutora Maísa, do nosso corpo, o consumo, o É, excesso?
Então, como ele falou, né, tem a questão da dopamina, né, que gera um prazer ali imediato, só que a dopamina, ela é um hormônio que ela cada vez mais vai precisar ser estimulado. Então, hoje você se satisfaz com uma balinha, amanhã você vai precisar de 2 balinhas, e assim sucessivamente, né? Porque a dopamina ela funciona dessa forma. E os prejuízos, né, que o excesso de açúcar causa no organismo é a famosa doença, né, que tem atingido quase que o mundo inteiro, que é a diabetes, né? Hoje a gente tem uma população aí enorme sofrendo desse mal, porque chegou uma hora que o pâncreas não dá mais conta de produzir tanta insulina, né, para poder dar conta de todo esse açúcar e ele acaba entrando em falência. E aí é onde surge o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que é esse diabetes muito comum causado pela alimentação errada, entendeu? Entendi. Foi justamente o que aconteceu comigo, porque tem um hemograma, ele é muito fofoqueiro. Ele é um Ah, fofoqueiro. E eu lembro que eu cheguei no consultório, né? E a senhora just falou justamente isso, que eu já estava caminhando para uma diabetes. E a senhora falou uma frase que me impactou. E que daí eu comecei, a senhora disse assim, ó, a genética importa, mas não precisa ser uma sentença para você. Aquilo me marcou. exatamente. Foi lá na minha mãe, porque hoje ela é a insulina, ela vive de insulina, ela vive de remédio, ela não anda, tudo. E eu pensei assim, por que que meu filho, meu marido vai pagar essa conta? Porque eu vou ficar debilitada, eu vou ficar doente, eu não vou poder servir a casa do Senhor. E eu comecei a respeitar, me respeitar e respeitar a Deus. Então, na fé cristã, fala muito sobre o autocontrole, domínio próprio. Como aplicar isso na alimentação, sem cair na culpa e no exagero? Na verdade, o domínio próprio é um dos frutos do espírito, né? Então, a gente busca ali o domínio próprio em todas as áreas da nossa vida. Então, só que existe também, a gente tem que entender que o domínio próprio, na verdade, não é uma sentença de você ter que o tempo todo ali entrar numa rigidez, né? Você pode se dominar, mas primeiro também você tem que se conhecer, saber quais são as suas fraquezas, né? As suas limitações e trabalhar em cima disso. Porque não é dominar-se, não é também você entrar numa vibe de que você também não pode comer mais nada, né? Que você agora vai ter que ser eternamente só comer alimentos saudáveis o tempo todo. Não, você vai aprender a dosar. O domínio próprio para mim é isso, é você aprender a dosar. A tua alimentação é saudável, mas isso não te impede de comer um pedaço de bolo, até porque a gente não come somente para se alimentar. A questão alimentar também tem a questão afetiva. Então, um bolo que te lembra uma infância, né? Você não vai deixar de comer aquele bolo. Você um dia pode comer um pedaço. O problema são os exageros, né? São os extremos. Eu, como nutricionista, não gosto de nutrição radical, né? Eu entendo que a gente pode comer de tudo moderadamente. Então, para mim, o domínio próprio é isso: é eu saber escolher, eu saber as minhas limitações, saber aquilo que causa um gatilho, aquilo ali eu vou evitar. Porém, eu posso, com o tempo, aprender a comer de tudo e ter uma alimentação saudável, sem terrorismo nutricional. Então, o domínio próprio, para mim, tem muito a ver com essa questão do controle, de você saber escolher. Porque, na maioria das vezes, o que que acontece? A pessoa corta tudo, né? Ela, não, não como mais açúcar, não como mais isso, não como mais aquilo. Até uma vez eu conversando com um amigo, ele falou isso para mim: não, eu cortei tudo, agora eu não como mais nada. Falei, tá, mas e se você escolhesse uma reeducação alimentar, que você só comesse um bombom e vai comer a caixa toda? Aí ele falou assim: ah, isso aí eu não consigo. Ou eu corto tudo, ou eu como tudo. Entendeu? Então, ele, na verdade, não conseguia controlar,
ter essa parcimônia, né, de escolher, não, vou comer um. Hoje eu só vou comer um pedacinho. Esse é o mais difícil, né? Essa parte da reeducação alimentar é a mais difícil. Entendi, né? Então, se eu quiser, a pessoa quiser fazer dieta, não é ir lá na internet puxar a receita do famoso, de restrita. Não, porque dieta é individual, né? Você precisa individualizar o tratamento. Então, você precisa saber como está a saúde daquele paciente, como estão os exames, né? A mesma dieta que serve para mim não serve para você. Cada um tem um estilo de alimentação, um estilo de vida. Eu preciso adaptar a sua alimentação ao seu estilo de vida. Eu posso te entregar uma dieta linda, né? Mas se não couber no seu estilo de vida, não vai servir para nada, E foi isso que me entendeu? facilitou também. A sua dieta é bem. Eu sei de cabeça Exatamente. a dieta, porque é muito simples de fazer, né? Não é Exatamente. restritiva. E trazendo para a consciência, como é que faz domínio próprio dentro da saúde mental? É importante entender que domínio, dominar algo, a gente tem que conhecer aquilo. Senão não tem como exercer domínio sobre o que a gente não conhece. A comida, ela tem uma relação afetiva, né? Interessante isso no seu relato, né? A sua mãe com questões de diabetes, você foi para o doce. Coincidência? Será? Né? Qual o ponto de contato que tinha essa comida com a sua relação? De certa forma, é uma maneira de se conectar com alguém, né? Às vezes a dor é uma forma de a gente também se conectar com o outro, nos aproximar com o outro, né? Então, o doce, de certa forma, lembra também uma pessoa querida para você, ainda que seja que hoje ela estava passando por uma dor, mas ela gostava de comer doce, provavelmente, né? Então, a gente tem a comida, e quando a doutora Maísa falou, a gente tem que tomar cuidado com esse corte, porque às vezes está cortando também a afetividade através da comida. Aí você corta tudo, então você corta, inclusive, memórias que são super importantes para lidar com restrições, memórias afetivas. Então você corta talvez tudo que te agrada, você está cortando também uma relação que você tem com o afeto que que simbolicamente aquela comida representa. O doce pode lembrar diretamente de sua mãe o bolo de laranja que minha avó fazia. Nossa, se eu sinto o cheiro do bolo, eu quero comer aquele bolo. E aí você corta o bolo de laranja radicalmente, você corta, de certa forma, uma maneira de você lembrar de algo bom. Então, como a doutora Maísa, ela apontou muito bem, a dieta, ela precisa ser a partir do autoconhecimento daquele paciente, né? E o paciente também tem que entender quais são os seus gatilhos emocionais, porque senão ele pode estar cortando coisas que vai prejudicar a dieta dele, porque vai ficar muito mais difícil do que ele cortar, às vezes, outras coisas que não tem tanta conexão afetiva. Então é importante se conhecer para poder fazer, inclusive, a dieta. E o médico, principalmente, tem que te conhecer também. Exatamente. E eu lembro também que a pessoa perguntou: faz algum exercício físico? Eu falei: ah, é só caminhada, porque eu detesto academia. Mas só que ela me explicou que atividade física é movimentar o corpo, não é ir para uma academia, porque a gente pensa assim: tem academia, eu vou bordar o meu nome no copo, aí eu vou botar uma roupa, não vai fazer nunca. Então eu fiz já muita caminhada e hoje faço funcional. Depois disso, eu trabalhei e faço um funcional, uma coisa que eu gosto de fazer. Não preciso ir para academia, que eu particularmente eu não gosto do ambiente da academia, me faz mal. E aí foi muito leve, que ela falou, não, faz caminhada, porque eu fiquei pensando assim, ai, vou ter que ir na academia. Aí ela pensou assim, aí a doutora pensou assim, isso, eu botar muita coisa, ela vai desistir. Aí eu fiz caminhada também, 2 vezes por semana, naquele lugar ali na Praia de Ipanema, uma maravilha, aí saí do serviço e ia. A gente tem lá em Romanos 12:12, diz assim, e não sejais conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como esse princípio bíblico de renovação da mente pode se aplicar ao cuidado emocional? Eu gosto muito dessa passagem que fala sobre renovo, mas ela hoje ela está muito relacionada, às vezes a pessoa acha que é uma coisa pontual, né? Deus me renove.
E aí, da noite pro dia, você acorda maravilhosa, tá plena, né? E se você parar pra pensar, as coisas são renovadas constantemente. Então, se você olhar as folhas das árvores, elas são renovadas constantemente. As amendoeiras, ela tem um tempo que ela fica sequinha, mas é todo ano. E é importante não definir um marco para essa renovação. Acho que a gente tem que estar aberto para que ela possa acontecer constantemente, porque a renovação ela é isso, ela não é um ponto inicial. Deus me renovou hoje e a partir de hoje então tudo muda. Não. A reorganização da dieta, por exemplo, também é gradativa, né? Você vai se reorganizando, se readaptando àquela nova forma de se alimentar. O teu corpo precisa de um tempo. O renovo precisa de tempo. E a renovação do entendimento, né, que Romanos fala aqui, ela traz para a gente um abandono do piloto automático e traz para a gente uma consciência. Renovar o meu entendimento. Eu tenho que trazer isso constantemente, porque senão eu vou ficar estagnado e eu posso entrar novamente numa rotina e troco um alimento por outro, troco uma compulsão por outra. Ah, Então a sim. gente precisa estar constantemente sendo renovado. E na alimentação, doutora, esse versículo? Hum. Na alimentação, como foi bem colocado aí pelo colega, né? A gente é um processo, a renovação é um processo. E a dieta, a mudança de hábito alimentar, ela tem altos e baixos. Por isso que as pessoas às vezes não conseguem manter uma mudança de hábito, porque no primeiro erro, na primeira dificuldade, não vou tentar mais não. Nem vou voltar lá na doutora, que ela vai ver que eu engordei, né? E o paciente não volta mais. Mas ele precisa entender, todos nós precisamos entender que a renovação é constante, como foi dito, né? É um processo. Ninguém acorda. Imagina, você tem o hábito há 20 anos, e aí você acorda e já mudou tudo. Não, vai ter altos e baixos. Mas você não pode desistir. E uma coisa muito importante, você não pode idealizar algo que você não vai conseguir atingir. Você tem que começar aos pouquinhos. Então, faça pequenas metas, né? Não chega com uma meta de perder 30 quilos. Mesmo que você precise, perde 5. Vamos fazer uma meta de 5? Perdeu 5, vamos para mais 5? Eu não consigo caminhar. Eu não consigo ir para academia, né? Como você falou. Então, Uhum. vamos caminhar? Vamos fazer 30 minutos de caminhada? Se você não consegue caminhar 1 hora, vamos começar com 30 minutos? Tudo é gradativo. Porque se você entrar num processo de perfeição, de perfeccionismo, de ter que atingir todas as metas, você vai desistir, né? Então, renovar a mente, para mim, é isso, é você se conhecer, entender o seu processo, entender que mudança de hábito não é de uma hora para outra, renovar a mente também agora como cristãos, né? Eu acho que também é você entender o objetivo de cuidar do seu corpo, porque isso também está muito distorcido, né? Nós somos templo do Espírito Santo, então eu preciso cuidar do meu corpo porque é uma mordomia. Deus, ele me deu esse corpo para que eu possa cuidar, né? Porque se você entrar numa reeducação alimentar somente por estética, você acaba se punindo, você acaba se comparando, né? Muitas mulheres hoje em dia passam por problemas, transtornos alimentares por essa questão, porque querem atingir um padrão inatingível muitas vezes, até para o teu biotipo. Então você tem que se adequar àquilo que cabe a você. Então, quando você entende que o seu corpo é templo e você se propõe a cuidar desse templo, porque o Espírito Santo, conforme ele vai trabalhando na sua vida, ele vai te dando até essa direção. Você precisa se cuidar, você precisa estar bem fisicamente.
até para você poder fazer a obra de uma forma mais fluida, né? Porque quantas pessoas têm limitações, às vezes, de locomoção e não conseguem, às vezes, fluir naquilo que Deus tem para elas, porque o físico não acompanha, né? Então, eu creio que o Espírito Santo ele trabalha em todas as áreas da nossa vida, na área física, na área emocional, né? E na área espiritual. Então, renovar a mente é também você ter esse entendimento que você é templo e que você precisa cuidar do teu templo, mas ao mesmo tempo se acolhendo, se entendendo, não se punindo, né? Não se culpando. Ai, tô horrorosa, tô horrível, tenho que emagrecer, né? Quantas mulheres passam aí por problemas, né? Às vezes não querem nem se olhar no espelho, não querem se arrumar, porque não tem um padrão estético que a sociedade quer impor. Então a gente precisa romper, né, esses padrões de pensamento. Então, renovar a mente também diz muito respeito a isso. Entendi. E a senhora falou uma coisa importante sobre o Espírito Santo, porque quando eu orava, eu sabia que eu estava com alguma coisa errada, mas a parte da psicologia, a saúde mental, foi que eu não rompia de jeito nenhum. Isso tinha muita dificuldade. Por quê? Né? Se eu fui lá na nutricionista, a senhora resolveu o meu problema, ó, vai fazer isso, isso e isso. O psicólogo, ele está sempre mexendo na dor. Então, para Sim, fugir, toda hora tem. Tanto que eu fico assim, doutora, que eu me trato com a doutora Ana, ela, quando é que vem a minha alta? Ah, é um processo. Porque tem dia que eu não tô, aí mexe em coisas que eu não quero falar e tal. Então, eu resolvi toda a parte física, eu fui ao clínico, eu fiz tudo, eu fui nutricionista, né? E aí, naquele ano, depois dessas perdas, eu tive uma outra perda, que foi da nossa sobrinha, uma perda muito, assim, não esperava. No final do ano, ela sofreu um acidente, uma menina jovem, 28 anos, e aí veio tudo de novo. Eu falei, aí eu entrei muito em crise, eu falei, agora eu preciso de ajuda da saúde mental. Começou a me atrapalhar. E orando ao Senhor, ele foi falando comigo que eu precisava tratar da saúde mental. Principalmente porque, para lidar com pessoas, né? Eu lido muito com pessoas, a nossa igreja é uma igreja em célula, a gente escuta muito pessoa, então eu precisava estar bem emocionalmente. E aí, vocês falaram também, tem tudo a ver com autoconhecimento. Doutor Eduardo, o autoconhecimento, explica para a gente o que significa a pessoa se autoconhecer, como é que se faz essa análise de si mesmo. então, a nossa vida ela é um constante prazer e desprazer. É uma luta do prazer com o desprazer. A gente tem o prazer de comer o que a gente gosta, mas a gente tem o desprazer, às vezes, da consequência se a gente comer de forma descontrolada. Então, o equilíbrio é o mais difícil. E a gente precisa saber as estratégias que funcionam para a gente. Essa coisa de fórmula pronta, dieta pronta, autoajuda, não funciona porque nós somos únicos. A nossa história, a nossa experiência, é difícil se comparar com alguém. Pode ter alguma similaridade, alguma coisa que você se identifica ali, mas a sua história é sua. Então, o autoconhecimento, na clínica a gente trabalha muito a questão de você compreender o porquê que você está fazendo isso. Você pode até fazer escolhas erradas a partir mesmo já sabendo como está funcionando, mas você faz consciente. O problema é quando a gente está fazendo no impulso, na compulsão, que a gente está fazendo, a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe por que está fazendo. A gente até tem um alerta, né? Poxa, eu sei que isso aqui não tá legal, mas eu ainda não sei por que que eu faço. E às vezes, o que a gente está precisando é do sentido. Porque quando a gente não consegue encontrar um sentido, um propósito para aquilo ali, fica muito mais difícil, porque a gente só faz o quê? Uma adequação. A gente se adequa, a gente molda o nosso comportamento, mas quando vem uma intensidade emocional muito grande, que você comentou, né? Vem uma outra perda, aquela estrutura, aquela rotina, ela não consegue se sustentar sozinha. Então, quando a gente começa a identificar, eu estou fazendo por isso.
Eu estou fazendo porque eu estou tentando me conectar com algo. Eu não estou com fome agora. Na verdade, eu quero compensar essa angústia de alguma maneira. E aí, quando você tem esse conhecimento, você passa a pensar em novas estratégias. Talvez a comida não vai ser a solução agora para mim, porque isso a doutora vai pegar no meu pé, que a gente às vezes também tem que pegar no pé. É preciso de ajuda, porque senão você vai sozinho. A gente não É, tem o nosso papel ali, é estar ali acompanhando, ajudando e cobrar também, porque é importante que você saiba que tem alguém olhando por você também profissionalmente ali, né? Então, quando a gente vai fazendo as escolhas de forma consciente, às vezes, mesmo errada, é menos dolorosa. É menos doloroso porque você sabe por que você fez. Às vezes, saber também é uma moeda de dois lados. Você fala assim, puxa vida, eu me prometi que ia ser só uma fatia. Eu vim aqui para esse café, eu me prometi que era só uma fatia de bolo, mas eu vi passando brigadeiro, eu amo brigadeiro. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Porque se a gente passar a se cobrar muito, o desprazer aumenta. E se o desprazer aumenta, a compulsão aumenta. E a gente vai querer compensar esse desprazer da mesma forma. Então, se eu estou muito triste, eu tenho que comer uma coisa muito gostosa. Tem que compensar. A gente sempre tenta compensar o prazer, o desprazer com prazer. E tem que ser na mesma moeda, no mínimo. De preferência, um pouco mais prazer do que desprazer. A gente precisa disso, é a forma que é, nós funcionamos, né? Fomos programados, nosso cérebro é programado para compensação, né? A gente evita a dor e abraça o prazer. É a nossa maneira de viver. Então, encontrar o equilíbrio, muitas vezes só é possível a partir do autoconhecimento. Saber é, por que que eu estou fazendo essa escolha, por que que eu estou rejeitando essa outra escolha, porque sem isso fica muito difícil. E para se conhecer sozinho é mais difícil. É muito mais difícil. é verdade, e é libertador. Eu fico muito feliz quando eu faço esse autoconhecimento e não fico me punindo. Eu tô triste. Eu não vou lá porque eu tô triste, eu não vou saber lidar com essa dor e eu vou ficar em casa, eu não vou sair hoje porque eu tô triste e tá tudo bem, né? É. Porque não, né? Hoje eu não vou pro mercado, eu não vou pro mercado que eu vou fazer bobagem, eu vou ficar aqui quieta, vou mandar outra pessoa aí. Para mim é muito bom. E aí, doutor, o autoconhecimento na nutrição? Sim, é fundamental, como o Eduardo falou, né? A gente precisa se conhecer, entender os gatilhos, entender os nossos limites, acolher os nossos erros, porque é um processo. Então, se eu não conseguir resistir ao brigadeiro, como ele falou, tá tudo bem. Você comeu o brigadeiro, amanhã você levanta e continua da onde você parou, né? Porque muitas pessoas fazem isso. Ah, já que eu comi o brigadeiro mesmo, então amanhã eu vou comer. Ah, não vou fazer mais nada. E chuta o balde, né? Ah, também não deu certo. Não. Para de onde você errou, né? E vamos embora, vamos continuando. Porque com o tempo, e você sabendo identificar esses gatilhos, com o tempo você vai treinando como você pode criar estratégias, né? Como você falou aí. Ah, hoje eu não vou no mercado, porque se eu for, né? Uma estratégia que eu ensino muito aos meus pacientes, evita de comprar coisas muito calóricas, né? Porque quando te der aquela vontade, você vai lá no armário, não tem nada, só tem a fruta, né? E aí você conta até 10, come a fruta e daqui a pouco aquela vontade passou. É Mas se verdade. você tem o biscoito lá, naquele momento mais difícil, você vai correr lá, vai pegar e vai comer, né? Então a primeira coisa é se organizar. Vamos se organizar, vamos saber o que nós vamos colocar dentro do nosso armário de compra, né? No carrinho, né? Então você já vai organizando, né? A sua despensa, você vai se autoconhecendo. O que que se eu comprar eu não vou resistir, né? Então eu não vou comprar, pelo menos por enquanto, até eu aprender que, com o passar do tempo, eu vou criar estratégias para aprender a comer aquele alimento de forma consciente. Mas enquanto você não consegue, evita, né? É, Evita contato com ele, né? Então, se conhecer é isso. É você saber os gatilhos,
saber o que que te leva a ter aquela atitude, como ele falou. Muitas vezes é para preencher um vazio, mas por que esse vazio? Por que essa angústia? O que está causando isso, né? E a gente acaba falando um pouquinho de nutrição e entra um pouquinho até na área da psicologia, né? Porque, para mim, psicologia e nutrição caminham juntos, né? Eu sempre adorei trabalhar com psicólogo, porque eu acho que tem tudo a ver. Não tem como, às vezes, eu trabalhar sozinha, sem a ajuda do psicólogo, né? Porque anda muito junto essa questão da alimentação, né? Das emoções, está tudo muito interligado, né? Então, é muito interessante que a gente consiga atingir um dia um trabalho multidisciplinar, onde entra a nutrição, onde entra a psicologia, né? E a gente tem até esse projeto lá no Seconce, a gente espera colocar em prática, porque eu acho que funciona e dá muito certo, né, Eduardo? Ah, com certeza, com Eu, eu certeza. sou testemunha disso. Deu muito certo. Agora nós vamos fazer tipo uma brincadeira do mito e verdade. Aí vocês falam se é mito ou verdade, justifica dentro da área o que que significa. Ai, crente não bebe, mas come. E aí, doutor, é mito ou verdade? Eu acho que é uma verdade que foi construída a partir de um mito, entendeu? Porque de fato, né, existe esse hábito, né? Porque a comida, ela é afeto, né? Jesus ele poderia ter feito vários atos para representar a aliança dele, mas ele escolheu o quê? Alimento. O vinho e o pão, né? Ele podia ter escolhido coisas, né? Uma árvore, uma folha, junto com uma água que passa, mas ele escolheu o alimento porque na mesa, a mesa existe conversa, na mesa você tem ali uma troca, na mesa você tem afeto, na mesa você se estressa também, quem tem filho pequeno sabe como é que é a mesa de quem tem criança pequena. Então, eu tenho dois pequenininhos, a minha mesa às vezes é um caos, mas é um caos que depois vai deixar saudade. É um caos que eu vou ver aquela mancha da mesa ali, que foi uma gritaria que derramou, mas foi importante. Então, eu acredito que, é, agora, por trás de todo excesso tem uma falta, né? A gente sabe disso. Então, se eu estou exagerando na comida porque eu não posso beber, qual é a minha questão com a bebida, então? Qual a minha relação? Porque talvez o excesso está mostrando também a intensidade daquilo ali que você está deixando de fazer, de como é difícil não beber. Se eu compenso com a comida porque eu não bebo, a minha relação com a bebida é muito forte, porque eu preciso de uma compensação exagerada, né? Então, muitas pessoas fazem isso, eu não bebo, mas a gente come então para compensar. Olha aí a compensação. Olha aí o prazer tentando, né, suprir o desprazer de não beber. É. Mas eu acredito que quando você realmente tem uma mudança de mente, o desprazer, ele às vezes é minimizado e às vezes ele deixa de realmente ser um prazer, né? Então, eu acredito que hoje, para muita gente, é uma verdade, mas tá mascarando uma coisa mais forte ali por trás. Tem que trabalhar isso, Tem que né? trabalhar o por trás. É verdade. E, doutor, é mito ou verdade? É uma verdade, porque agora eu vou entrar num outro viés. Como o Eduardo falou, às vezes a gente mascara alguma coisa, né? Por trás de um excesso de uma alimentação. E muitas vezes nós, cristãos, a gente espiritualiza muitas coisas. Então entra também nesse âmbito, né, que traz aí como se o cristão ele fosse inatingível, né? Por ele servir a Deus, nada de ruim vai acontecer com ele. Ele está acima da lei do bem e do mal. Então eu posso comer, né? Eu posso fazer o que eu quiser, que Deus está me guardando. Nada vai acontecer comigo, né? Então eu posso tomar 2 litros de Coca-Cola, né? Uma vez eu tenho até um exemplo, né? A minha sogra ela fez uma cirurgia de vesícula. Então, ela não pode comer várias coisas. E aí, a menina que trabalha com ela, lá na casa dela, né, que ajuda, falou assim: não, ela falou: não, isso aqui eu não posso comer. Aí ela falou assim: não, ora e come, entendeu? Então, você vê que as pessoas elas espiritualizam algo que é
natural e que também é espiritual, né? Entendi. O fato de você se cuidar também tem um viés espiritual, mas as pessoas não entendem. E aí elas acabam confundindo, né? Então o crente ele tem essa fama, né, de comer muito, compensando talvez alguma questão emocional, que aí também entra um pouco de preconceito para poder cuidar do emocional, porque se eu tenho Deus, como que eu posso ter uma doença emocional? Não é? É verdade. Muitas pessoas não aceitam. Só que a gente tem que entender que somos alma, corpo e espírito. E assim como o corpo adoece, a mente também adoece, né? Então eu tento assim desconstruir esse conceito sempre que eu posso, porque a gente vê pessoas partindo um pouco mais cedo, né? Porque não se cuidaram e acharam que a conta não ia chegar, né? E aí a gente pode ir lá em Gálatas falar um pouquinho sobre a lei da semeadura, né? Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, se você está plantando uma má alimentação, não adianta, né? Você vai colher resultados no seu corpo físico. Então, é muito simples, só que as pessoas às vezes não entendem isso. Aí é onde entra, né, o excesso. Ah, eu posso beber 2 litros de refrigerante, né? E será que isso aí também não está compensando, como o Eduardo falou, algo a mais? Que por existir um preconceito de tratamento emocional, né? Você está ali com as suas emoções toda bagunçada, né? Aí você acaba descontando na comida, e também tem um lado cultural, né? Porque crente gosta de se reunir para comer, né? Certamente. Qualquer reunião é muito Eu comida. sei. Cada um leva uma coisa, né? E vamos celebrar e vamos comer. E é o que ele falou também, a gente sabe que a mesa tem esse poder, né? De cura, porque ali na mesa a restauração, a oração, a conversa, desabafo, né? Então a gente sabe da importância da mesa, mas a gente não está conseguindo controlar o que vamos comer na mesa. É. E fome emocional é frescura? Mito ou verdade? Verdade. Fome emocional, ela é uma maneira do corpo representar o que está faltando, né? A gente É interessante o ato de comer, se a gente for parar para pensar, né? As nossas emoções são internas, né? Então a gente tenta colocar para dentro coisas para compensar o interno, né? De fora para dentro você vai tentando aí entupir o seu emocional de certa forma, ou de algum tipo de prazer, né? A gente está falando muito de alimentação, né? Mas existem outras maneiras de compensar, de ter prazer, outros tipos de compulsão, né? Então a gente tem que estar atento porque de fato a fome emocional existe. É a fome por algo que faltou, uma desnutrição de acolhimento, uma desnutrição às vezes de afeto, uma desnutrição de cuidado, uma desnutrição de proteção. Isso gera fomes emocionais, né? Porque a pessoa está desnutrida emocionalmente. É necessário ter o acolhimento para ela ali. E a igreja é um espaço onde a gente tem muito essa possibilidade, né? A gente acolhe a pessoa espiritualmente, a gente acompanha ela na célula, então a gente cria um vínculo com ela, a partir daí você conhece a família, a partir daí você vai começando a conseguir cuidar, porque a gente só cuida daquilo que a gente conhece, É né? Não tem como verdade. cuidar sem conhecer. Então, eu acho que realmente a fome emocional tem sido, hoje, né, a gente tem a depressão como uma das doenças do século, né? Essa falta que houve de alguma questão, ou uma ausência repentina, que é o processo do luto, ou simplesmente uma questão orgânica, a pessoa às vezes não produz dopamina suficiente, às vezes eu tive um colega que ele tinha uma questão genética, ele não conseguia produzir dopamina, só que a esposa dele não aceitava porque ele é cristão, tinha que estar feliz, né? Então, teve que fazer exame, e era uma questão genética porque a mãe dele também tinha essa questão. Então, a depressão, ela vai muito além do que questões espirituais. A gente tem que estar atento com isso, porque existem pessoas que estão vivendo essa realidade. Pode ser uma questão orgânica, pode ter uma questão que uma alimentação consegue ajudar, o exercício físico vai produzir endorfina, vai conseguir trazer o prazer que ela às vezes não consegue produzir naturalmente.
Então a gente precisa estar atento, porque se Uhum. tem fome, teve falta. Se teve falta, algo está desnutrido ali. E a gente precisa trabalhar nisso. Entendi. E aí, doutora, é frescura? Não, não é frescura de forma nenhuma, né? A gente sabe que a fome emocional ela existe, né? Como o Eduardo falou, são compensações, né? Se você está comendo para suprir algo, né? Então você não come porque você está com fome, né? E de fato, nós não comemos só por fome, né? Nós comemos por vários motivos. Nós comemos porque aquela comida ela traz uma memória afetiva. Nós comemos por prazer, porque a gente gosta do sabor daquele alimento, né? E a gente come também para compensar faltas, né? Como foi falado. Então, a fome emocional, ela existe sim, não é frescura, assim como a obesidade também é uma doença, a gente precisa entender isso, né? Eu fico muito chateada, às vezes, quando chegam alguns pacientes, eu fui então o médico, mandou eu tomar vergonha na cara e emagrecer. Gente, não é assim, né? Existem questões metabólicas, questões emocionais, né? Então, a gente precisa acolher esse paciente, lógico, a gente também precisa fazer ele querer, porque a decisão também é do paciente, né? Eu faço a minha parte, mas se o paciente não quiser, também não adianta. Mas, assim, ele tomando a decisão que ele quer, a gente precisa acolher esse paciente, incentivar a caminhar com ele, mostrar que é um processo, né? Então, a gente ainda pega alguns profissionais que falam dessa forma: você não emagrece porque você não quer, você não, né, não tem vergonha, toma vergonha, falta de vergonha. Nem sempre, entendeu? Uhum. E jejum é uma forma mais rápida de emagrecer? Isso é um mito ou verdade? Jejum. Olha, e o jejum, lógico, se você fizer um jejum longo, você vai perder peso. Isso é automático. Se eu ficar aqui, né, uma semana sem me alimentar, eu vou perder aí uns 5 quilos. Mas isso é bom para a sua saúde? É essa pergunta que eu sempre faço. Perder peso, a gente pode perder por vários motivos. De repente, eu pego um paciente que em um mês ele perdeu 10 quilos, eu vou acender uma luz de alerta, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa investigar. Então, perder peso não é o mais difícil, né? Às vezes, você fechando a boca e parando de comer, você perde peso. Agora, é saudável, né? Perder peso rápido é possível, mas é saudável? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Entendi. E aí, doutor? Jejum é mito ou Eu acho que a verdade? gente precisa entender o propósito, né? O sentido daquilo. É, eu já ouvi pessoas que falam assim: olha, vou jejuar mesmo porque aproveito que eu emagreço também. E, bom, mas isso aí pode ter um efeito rebote, né? As coisas são gradativas. Eu acho que a gente precisa entender o propósito do jejum e qual é a diferença do jejum para a abstinência de alimentos. Existem alimentos que a gente precisa realmente tomar mais cuidados, né, do que outros, né? E o jejum, falando especificamente do propósito do jejum, ele tem uma característica, um objetivo ali, né? Se eu mascaro o jejum, né, para perder. Vou dar uma motivação aqui. Porque o Uhum. pastor pediu para jejuar, vou aproveitar então para emagrecer, vou fazer. A gente sabe cientificamente que o jejum tem grandes benefícios para o organismo, né? Ele regula a questão hormonal, ele consegue realmente trazer benefícios que não são espirituais, são benefícios para o corpo mesmo. O jejum tem isso, mas precisa ser feito de forma acompanhada. E não podemos misturar espiritual nesse ponto aí, porque são coisas que têm propósitos diferentes. Quero regular o meu corpo, minhas taxas hormonais através do jejum intermitente, né, como o pessoal faz, ok. Mas achar que você vai estar mais próximo, que com isso você vai expulsar 10 demônios. Aí você não vai rolar, né? Você vai estar magro, fitness, mas o demônio vai estar ali. Não vai Tá conseguir tudo expulsar por errado. causa disso, entendeu? Entendi. Doutor, e se for saudável, eu posso comer à vontade, né? É mito ou verdade? E mito total.
porque tudo tem um equilíbrio, né? Eu costumo dizer que o problema da alimentação são os extremos, né? Tudo tem o equilíbrio, até o saudável, se você comer muito, pode trazer um prejuízo para você. Então, tudo tem que ser com equilíbrio, né? Não existe essa de que é saudável, eu posso comer à vontade, né? Eu vou dar até um exemplo aqui que aconteceu com a minha mãe, né? Ela achava na cabecinha dela, né, que a gelatina diet era saudável. Então, ela comia assim litros de gelatina por dia. Até que um dia ela teve uma reação alérgica ao corante, né, de tanto consumir que ela foi parar no hospital. Então, assim, na cabecinha dela é zero caloria, né? Eu posso comer à vontade. Só que existiam outros componentes, então tudo é o equilíbrio mesmo, entendeu? Entendi. E aí, doutor? Se for saudável? Olha, uma experiência com o meu filho pequeno, né? Ele começou a ficar com as mãozinhas laranja. A gente viu que ele tava comendo. Aí paramos para rever. O que que ele tá comendo? Aí era abóbora, cenoura, tudo Beta-caroteno na laranja. veia, né? Tudo era laranja. Eu falei, tá explicado, tá com a mãozinha laranja, né? A gente não tava percebendo que a gente tava enchendo ele, né, de substância ali que não tava fazendo muito bem pra ele depois, né? Mas era tudo saudável, abóbora, laranja, cenoura, tudo uma maravilha, mas não tava fazendo bem não. É. Doutora, comer à noite engorda mais. Mito ou verdade? Olha, eu digo que é um meio mito, né? Porque hoje a gente sabe que tem comprovação científica, né? Que o fato de você comer muito tarde não faz bem para a saúde, né? O corpo ele precisa de um período. Quando a gente vai entrando na parte da noite, a gente aumenta a nossa produção de melatonina, né? A leptina, que é o hormônio da saciedade, a grelina. Então, se você entra num processo de comer muito tarde, isso faz com que você tenha algum pico de insulina nesse meio aí, né, nesse intervalo de tempo e vai interferir diretamente nesses hormônios. Então, vai interferir na produção de melatonina, então você vai dormir, vai ter um sono mais, aquele sono picadinho, né, que toda hora você acorda, né? Então, você precisa respeitar, sim, esse tempo. Eu oriento todos os meus pacientes, no máximo até 8 horas, para estar se alimentando, né? E depois disso, a gente já entra no processo de desacelerar para poder estar descansando e produzindo ali os hormônios da saciedade, né? Que são diretamente influenciados aí por essa questão da insulina, entendeu? Então, é um mito. Lógico que não adianta você, né, comer. Ah, não foi à noite que te engordou, se você come mal o dia inteiro, né? Mas essa questão de você se alimentar até um certo horário, isso aí eu recomendo para todos os meus pacientes. Então, eu lembro que quando eu fui, né, fazer a primeira consulta, eu não jantava. E eu achava isso o máximo, eu achava que eu era ótima fazendo. Ah, eu não janto, eu enchi a boca. Eu não janto. Aí a senhora falou, não, tem que jantar, me explicou o risco, né, do pico da insulina, né? Sim. Aí eu saí de lá e falei assim, ai, gente, será que eu não vou engordar, não? Eu acho que eu não vou fazer isso. Meu esposo, mas ela que estudou, você vai querer. Não, mas eu segui certinho. Aí eu passei a jantar, mas foi bem no início, foi desmistificar isso, né? Porque É tem porque, eu- pensão, vou dormir, eu vou engordar, né? é porque o jantar, ele é uma alimentação mais equilibrada, né? A gente tem ali a fibra da salada, a gente tem a proteína, então ela acaba fazendo que o índice glicêmico desse prato ele seja menor, né? Diferente de você, não vou jantar, vou comer um pão, né? Você só comeu carboidrato, né? Sim, Então, quando você janta, você equilibra a refeição, entendeu? Eu entendi. comer à noite tem algumas questões simbólicas atrás do comer à noite, né? À noite a gente está desacelerando, os filhos já foram dormir, você tem o seu momento, aí que é o perigo, né? O meu momento É é o verdade. momento de me satisfazer, de me compensar.
Tá dormindo, ninguém tá vendo, tá tudo escuro, tá silencioso. Então, olha quantos sinais que estão ali dizendo pro seu corpo: vamos lá, prazer, compensa, é agora. Ninguém tá vendo, teu marido tá ali dormindo, não vai te criticar porque você pegou aquele bombonzinho escondido. Então, a gente tem que estar atento também para os fatores externos que tá me fazendo parar e ter mais desejo. Tem gente que tem mais desejo de comer à noite. Sim. Eu quero comer mais à noite. Eu quero comer. Tô deitadinho, quentinho aqui, pô, pede o quê? Um bombonzinho. Pede aqui né? Eu não vou querer comer uma fruta agora. Eu vou querer uma gostosa. Pô, o dia hoje foi cansativo, trabalhei tanto, eu mereço. Aí que a gente tem que ficar atento, porque os gatilhos, eles estão ali. Não é um só gatilho, são vários estímulos que nos convidam a poder querer comer à noite. Então é muito mais do que só comer à noite. E interessante assim, agora que tem o autoconhecimento, eu fico observando as pessoas que eu fazia muito isso. Não jantava, mas até cheguei em casa, eu comia jujuba, eu comprava pipoca, ele até me oferecia, não pode pagar por mês. Eu era fiel pipoqueiro, jujuba. Eu lembro que eu falei assim, ela falou assim, mas que tipo de doce, a doutora Maísa me perguntou. Eu falei, eu como muita jujuba. Ela olhou assim pra mim, É jujuba. porque é só uma jujubinha, né? Aquele É, alimento que é pequenininho, mas ele tem uma densidade calórica. Então, às vezes, é muito mais vantagem você comer um prato de arroz, feijão, salada, carne, vai ter menos caloria do que um pacotinho de jujuba. Aí eu fico observando na condução as pessoas tudo assim comendo, né? Pipoca, aquilo que você falou, sai do trabalho, tal do mereço, aí chega em casa, não jantei. Mas também o que já comeu de tanto, um saco de bala. Eu fiz muito isso, gente. Bom, dieta muito restritiva. Só sobre isso, né? Funciona melhor? Mito ou verdade? Você só É explicou que é. mito, né? Porque tudo que é muito restrito, chega uma hora que você não consegue manter, né? Então, eu vou fazer a dieta do ovo, vou comer só ovo. Chega uma hora que você não vai aguentar mais olhar o ovo, né? Então, eu costumo dizer que uma dieta saudável é uma dieta que você sabe rodiziar. Você come um alimento um dia, no outro dia você escolhe outro, né? O seu prato tem que ser colorido. Então, ali tem vários tipos de alimento. Você não deve se prender a um tipo de dieta. Agora, em casos específicos, por exemplo, a gente precisa tratar uma resistência à insulina. Então, eu posso entrar com uma estratégia por um mês de uma dieta cetogênica, de uma dieta low carb, mas esse é uma estratégia. Eu não posso fazer isso um estilo de vida, entendeu? Então, dietas muito restritas, elas trazem prejuízo a longo prazo. Quer falar alguma coisa sobre. Não, eu acho que o cuidado com a restrição, né? Às vezes tem pessoas que têm mais facilidade de seguir regras, seguir padrões. Então, ela talvez tenha mais facilidade de lidar com restrições, né? Você pega um militar, ele vai ter muito mais facilidade de cumprir algumas regras em casa, então seguir às vezes uma dieta, do que uma pessoa que tem uma mente artística, que tem uma mente fluida, né? Que não está acostumado muito com limites. Então, acho que a gente precisa saber que tipo de restrição é aplicável para cada um de nós, entendeu? Cada um tem um limite de restrição. E é aquilo, se você quiser colocar o limite do outro em você, você não é o outro. Você vai fadar ao fracasso, com certeza. O limite do outro, o seu é o seu. Então você tem que entender qual é o seu limite até daquilo que você restringe, porque senão você tem o efeito rebote. Você vai restringir, você vai aumentar o desprazer de forma tão grande que você vai querer compensar. A vontade do prazer vai ser maior do que se você tivesse feito uma dieta mais equilibrada. Então a gente tem que pensar sempre nessa questão, prazer e desprazer. Como é que meu organismo vai querer compensar na minha saúde mental, né? Entendi. E orar antes de comer ajuda a ter equilíbrio? Isso é mito ou verdade? Ajuda. Ajuda porque você, tirando o aspecto espiritual, que é importante, mas você tem alguns segundos ali para parar, para você entender o que você está fazendo. Às vezes é bom orar antes de sair no self-service, né? De você falar, para!
Ora ali 10 minutinhos, obrigado, vou comer agora, porque às vezes você passou olhando, você viu a carne, você viu a lasanha, você viu tudo gorduroso. E ali você tá com fome, vai querer botar tudo no prato. Aquele momento de você parar assim, e você se equilibrar, bom, eu tô aqui para comer, e eu tenho uma dieta para seguir. Então, às vezes, você evita a compulsão de sair colocando tudo que você entrou no restaurante já vai querer colocar. Então, às vezes, uma pausa antes, assim, eu vou agora comer, né? E o que que eu vou comer? Por que que eu quero comer? O que que me chamou mais atenção ali? Depois você, obrigado, Senhor, por estar aqui para comer. E aí, doutora? Eu Orar? concordo, orar, como ele falou, né? É um momento para você parar, né? Você dar atenção ao que você está fazendo. Porque às vezes a gente entra num restaurante, né? Ou a gente senta para assistir alguma coisa e a gente nem percebe, né? A gente está ali conectado no celular, né? Você não observa nem como que você está mastigando, né? Que a mastigação é muito importante para produzir o hormônio da saciedade. E hoje as pessoas não mastigam porque tem que comer rápido, porque está falando no WhatsApp, ao mesmo tempo que está comendo, está conectado no Instagram, e nem olha, nem aproveita o momento, né? Então, essa questão de você não comer com atenção, né? Isso também faz com que você coma mais, porque você não está tendo atenção naquilo que você está fazendo, você não mastiga, você não saboreia a comida, simplesmente você engole. E aí, nesse ato de engolir a comida, a gente acaba comendo um pouquinho mais. Então, quando você para, quando você tira os minutos para orar, né, quando você se conecta com o que você está fazendo, que é uma refeição, né? Então, eu tenho muito esse cuidado aqui em casa, a mesa é lugar de comer, conversar. Celular não existe em mesa, né? Nem televisão. Aqui em casa a gente não tem esse hábito, porque é o momento que a gente vai ter para conversar, para orar, para comer e comer de uma forma assertiva, né? Vendo o que que eu estou fazendo. Eu estou aqui comendo. Então, eu acho que a oração, né, além da gente pedir ao Senhor força, né, para resistir, eu acho que também gera essa atenção ao que você está fazendo, entendeu? Entendi. Ô Pedro, eu te mandei a foto. Eu vou mostrar aqui pro pessoal de casa a minha foto. Não, não acredito que você tinha 80 quilos. Então, ali era eu ali com 80 quilos, e embaixo eu com 63 quilos. Olha, parabéns. Mas a estética, eu Parabéns. não me percebia. Pra mim tava tudo normal, tudo normal. A estética ali, pouco assim, claro, agora me vendo é muito bom. Mas quando eu vejo eu pensando, comendo, tomando café, prestando atenção em tudo, mesmo que eu erre, mas eu sei por que que eu fiz. Eu sei o que que eu Uhum, tenho que acertar. É libertador. É uhum. libertador. Pode voltar. Obrigada, Pedro. Então, nós já estamos quase finalizando, estamos no finalzinho, né? Eu queria que vocês dessem algumas dicas para as pessoas que estão em casa, tá triste, tá com ansiedade, sabe o que fazer e não tem recurso. Hoje em dia, sim, até acho que recurso é até coisa que a pessoa mais cara, né? Ah, nutricionista. Só passa coisa cara. Eu mesmo já falei muito isso, a fugir da dieta. Ah, ele vai me passar coisa caríssima. Gente, cenoura, batata, arroz, né? Legume. Quanto é que custa um fast food, né? Verdade. Ah, psicólogo a gente tem faculdade, né, doutor, que oferece, né, esse tipo de Sim. serviço, mas ela não tem força, ela está resistindo, ou pelo que a doutora falou, ah, eu sou crente, a crente vai procurar psicólogo, eu oro, Deus é meu maior psicólogo, é Deus, está repreendido, isso aí é coisa do inimigo, eu vou em nutricionista nada. E Eu aí, o que que acho vocês têm a que. dizer para as pessoas que estão em casa? Aquela câmera ali, doutor, é falar com o público, se você Ah, quiser. então. É, para mim, o primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda.
depois a gente corre atrás da ajuda. Porque se a gente continuar vivendo um ciclo, a gente não vai sair daquele lugar, os dias vão se passar, sua saúde vai se comprometer. E dificilmente, às vezes, a gente consegue reconhecer também a ajuda. A gente precisa. É tão diferente quando você sabe que não está bem, mas chega uma pessoa de confiança, bota a mão no seu ombro assim, devagarinho, e fala assim: tá tudo bem com você? Quando alguém de fora nos dá, às vezes, esse impulso, fala assim: poxa, eu acho que você não está bem. Então, a gente precisa de pessoas ao nosso redor também, para nos alertar e falar assim: ó, não é igual a Marilda, vamos lá! O que está acontecendo? Às vezes é o cônjuge, às vezes é o filho, a Sim. filha, né? Às vezes até mesmo é um líder de célula, é o teu pastor. As pessoas precisam ser honestas, né? E ter a sensibilidade de chegar com alguém e falar assim: eu acho que você precisa de ajuda, né? Às vezes a pessoa ela não consegue dar esse primeiro passo sozinha. Então ela sabe que precisa, mas ela precisa de uma mão, de alguém que pega na mão dela e fala assim: ó, vou lá contigo, vai marcar, vai no nutricionista, vamos lá junto, vou com você, né? Porque às vezes a gente precisa. É igual o pessoal que vai pra academia, às vezes gosta de ir com alguém, porque quando você não tá desanimado, outro, não, vamos, que você me fez isso semana passada, semana todinha, essa semana você vai, sim. Então, acho que a gente não andar sozinho é muito importante, né? Então, você que está precisando aí de ajuda, que está percebendo isso, é, fala com alguém de confiança, pede para ir junto com você. A gente tem nossos contatos aqui, estamos disponíveis para ajudar. Existem vários serviços também gratuitos que podem colaborar com isso, mas não tenta por conta própria, não, né? Não vai pegar dieta de internet, não vai ficar lendo livro de ajuda, não fica usando chat GPT, olha, estou me sentindo e tal, porque não vai dar o resultado que você está querendo. Então, acho que o recado é esse, né? Procura ajuda e se abre com alguém, porque às vezes sozinho a gente não caminha. Verdade. Doutora? O que eu posso dizer para quem está em casa, né, e quer fazer uma reeducação alimentar e não consegue, buscar ajuda, buscar profissionais comprometidos, entender que é um processo, começa aos pouquinhos, né? Se você não consegue tudo hoje, o que você conseguir já é válido. Como eu falei, né? Não consegue caminhar 1 hora, caminha 5 minutos, né? Não consegue cortar tudo da alimentação ainda, corta só algumas coisas. Não, não vou mais beber esse refrigerante, né? Vou trocar por suco. Ao invés de eu comer arroz, macarrão, eu vou comer só o arroz. Não vou misturar os carboidratos. Começa aos pouquinhos, né? Porque às vezes a pessoa fica ali achando que eu só vou conseguir fazer a dieta quando eu fizer aquela dieta do famoso, né? Que tem tudo caríssimo, que tem milhões de suplementos, né? Eu não tenho dinheiro para manipular a fórmula, ou eu preciso da medicação, né? Nada contra a medicação, né? Eu acho que às vezes é necessário, mas na maioria das vezes a gente consegue reverter com uma dieta saudável, com exercício físico, né? E tudo tem que entender que é aos pouquinhos, né? Então, se anima, né? Levanta aí desse sofá, quem está assistindo, né? Bota um tênis, né? Vai caminhar 5 minutinhos, amanhã você caminha 10. Daqui a uma semana você está caminhando meia hora, daqui a pouco vai te dar uma vontade de fazer uma musculação. E quando você vê, os hábitos eles vão mudando, entendeu? Então, esse é o conselho que eu deixo e também concordando com o que foi falado, né, pelo Eduardo, não caminhe sozinho, né? Às vezes a gente precisa realmente de alguém para nos impulsionar, né? Por isso é legal os grupos de emagrecimento, né? Que Uhum. ali no grupo tem troca, então aquele grupo bota aquela foto, né, daquele prato e fala, pô, legal, ela botou, vou botar também. Aí vambora, todo mundo se animando, né? Então eu trabalho com grupos também e é muito interessante como que o grupo funciona, como que você vê que todo mundo abraçando a mesma causa, né? A gente consegue um resultado muito melhor, porque quando um cai, o outro levanta, né? Como a Bíblia fala, né?
Então, é muito Excelente. interessante e, de fato, é bem legal você ter pessoas para compartilhar, né, da dieta, da mudança de hábito. Entendi. Eu vou me despedir aqui do público, mas a senhora quer falar alguma coisa, quer deixar seu telefone? A senhora não atende, né, em clínica, só no Seconce. No momento, eu atendo online, né? Não atendo em clínica. Em clínica, só o Seconce mesmo, né? Na verdade, eu trabalho no Seconce, eu trabalho em saúde ocupacional em outras empresas, né? Então, hoje o meu Hum, foco é empresa. Mas eu atendo também online para quem precisar de alguma orientação, pode me procurar. Tá. Aí o contato é pelo. Se eu Pelo quiser botar. telefone, pode. Posso botar na descrição o Sim, pode telefone. sim, Então tá bom. tá? Tá. Doutor, tem contato da sua Quero clínica? agradecer aqui pela oportunidade, né, de a gente estar conversando sobre um assunto tão relevante nos dias de hoje. Eu atendo ali em Botafogo, na Visconde de Ouro Preto, ali fica pertinho do Botafogo Praia Shopping, no número 5 no quinto andar. Então, se precisando, pode marcar, depois eu deixo também o contato. Pode me procurar também pelo Instagram, psicólogo.eduardo rodrigues, e a gente posso trocar o chat, passo direitinho as informações e tal, tá? Tá, eu vou colocar na descrição. Eu quero agradecer muito vocês, assim, né, esse tempo na agenda, de estar aqui, né? Eu creio que é bênção do Senhor, resposta de oração. Vocês são resposta de oração para muitas pessoas, essa força. Obrigada, doutora, aí, por sua ajuda. Ah, obrigada a Mais você pelo vezes. convite, também gostei muito de participar, né? Eu acredito que o caminho é esse mesmo, né? A gente poder falar sobre todas essas questões da parte emocional, né? Da mudança de hábito alimentar, o cuidado com o corpo. Então, foi muito produtivo e eu espero que muitas pessoas possam se beneficiar, né, desse bate-papo que a gente teve. Obrigada, doutor. Então, vocês gostaram? Se emocionaram até, né? Eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia que está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus, ele se importa com você. Ele cuida de você. Esse episódio foi feito para você que tem orado, não tem essa força que os doutores aqui falaram. E ele criou, não foi eu, a Marilda, que criou esse programa, esse episódio. Foi Deus. Nós somos apenas instrumento na vida deles. Nós temos um carinho enorme. Obesidade é doença, sim. Se alguém te machucou dizendo que você não tem vergonha na cara, que você não tem força de vontade, é mentira. Você precisa de ajuda. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe, curta esse episódio, comente, tá? Nós estamos aqui para ajudar. O Projeto Cast é um canal acolhedor. Até o próximo episódio. Fique com Deus.